Boa noite, pessoal. Hoje estamos na aula 10, última aula da sessão 3, vai ser a sessão 3.3, seleção de tecnologias e dispositivos. Super baba essa aula, hein? É um resumo da parte de hardware que a gente vai ter que usar no nosso projeto de redes, ou para você entender isso, ou para você criar o seu próprio projeto. O que são os hardwares mesmo, Augusto? Augusto? Oi. Qual que é a parte de O hardware é toda a parte física. E o que seriam os hardwares que a gente usaria numa infraestrutura de rede? Os cabos, switches, computadores, sei lá. A gente pode considerar que o switch é a parte mais importante numa estrutura de rede? Com certeza. Porque dela sai toda a conexão da rede. E pensando aqui no levantamento de tecnologias que a gente vai precisar para fazer o nosso projeto de redes. A gente já está, eu principalmente, careca de saber que a tecnologia muda todo dia, certo? Sim. Existe uma obsolescência muito acelerada dentro dessa área de TI. O que vocês fariam, então, para escolher um switch com o pensamento de que se vocês pudessem usar ele por o maior tempo possível? Qual seria um critério de escolha? Lucas, pode responder. Qual que é a pergunta, professor? Que eu tava lendo um negócio aqui, eu me distanciei. Assim que a gente pega os caras que deixa o computador ligado e vaza. A gente acabou de falar que os equipamentos de TI, eles sofrem uma obsolescência muito rápida. Certo. Se torna obsoleto de um ano para o outro, já estão obsoletos. Só que você não pode vender um projeto de rede pensando assim, seu projeto vai durar por um ano. Então, na escolha de um switch, que a gente já falou que é um dos principais equipamentos de uma infraestrutura de rede, qual critério você usaria para escolher um melhor switch? Eu iria na melhor fabricante, né, que atualmente ainda é a Cisco, por mais que tem gente que acha que isso vai mudar. Eu procuraria aqueles modelos PoE, né, já para energizar as coisas tudo, sem precisar de uma fonte. E eu acho que meus critérios seriam mais esses, né. Mas, Você na verdade, escolheria a Cisco por causa de quê? Só por causa da fama? não só por causa da fama, e sim porque realmente é bom, né, o switch dos caras. Você sabe o que a Cisco oferece para você ter essa garantia toda deles? Como assim o que eles oferecem? Por exemplo, o que ele fala para você assim, para deixar você tão convicto de que você deveria comprar um equipamento da Cisco? Primeiro, pela durabilidade, que é muito boa. Tem outras fabricantes aí. Hoje em dia, até que tá tudo num nível bom, né? Mas tem alguns switches de outras fabricantes, pelo menos antigos, assim, que não são tão bons, né? A durabilidade. E em questão também de suporte, né? Que o suporte dos caras são bons. Exatamente. Mas tem outro item aí que a Cisco, a Dell, a Tricom fazia, eu acho que nem faz mais switches, mas a Cisco e a Dell eu sei que ainda fazem. São atualizações do software deles. Ou seja, é igual uma atualização de celular, de televisão, etc. Eles criam atualizações justamente para isso, para não deixar o hardware dele obsoleto. Então eles falam assim, hoje a gente está vendendo o nosso Cisco que o sistema dele é o 2.0. Beleza. Mas ele é possível atualizar ele até o 5.0, por exemplo. Então você pode pensar, se surgir uma atualização por ano, geralmente surge até 2 por ano, mas se surgir uma por ano, pelo menos 5 anos eu tenho esse switch tranquilo comigo. Mas switch vocês sabem que dura muito mais, deve durar de 15 a 20 anos aí um switch Cisco tranquilo. Talvez a parte de segurança dele mude, né? Com certeza muda de modelo para modelo. E com esse quesito maior, com certeza o preço dele fica maior também. Outra coisa que vocês precisam olhar dentro de um projeto de rede é o número de portas desse switch. A gente falou muito isso, que é a quantidade de porta que limita o tamanho da sua rede. Então você vai pensar o seguinte, vou ter 24 portas, vamos colocar um switch de 24, vou ter 24 máquinas nessa rede, vamos colocar um de 24, eu economizo, uso um só
e beleza, pensando no futuro, pensando no presente. O presente vai funcionar, você vai ter as 24 portas conectadas e você vai trabalhar com elas tranquilamente. Aí você pode até falar, não, professor, você acabou de falar que um switch Cisco aí demora 5, 10 anos para dar um problema. Beleza. Mas você pode ser um cara sortudo e o seu switch dá pau na primeira semana. Em 2 portas, por exemplo. Primeira semana não, porque aí você vai ter na garantia, mesmo assim você vai trocar e vai ficar uns dias sem rede. Vamos pensar que você fez a garantia dele de 1 ano e um dia queimou uma porta dele. Você fala, putz, uma porta só? Tranquilo. Para quem está de fora, pô, você deu sorte, você tem 24 portas, você queimou uma só, você está bem. E aí, mas você vai deixar essa pessoa sem trabalhar? Qual seria a solução nesse caso, Johnny? Não entendi a pergunta. Você já fez a cagada de, por exemplo, você vai usar 24 portas, você comprou um switch só de 24 portas. Ele queimou uma porta. Qual seria a sua solução para isso? A minha solução... Vou te falar isso direto, hein? Uma redundância? Não, mas você já não fez redundância, você já foi o cara econômico lá, o espertão, vendeu o melhor, conseguiu vender o projeto para aquela empresa porque usou um switch só. Sim. E vendendo suporte para o cara, porque você comprou um switch Cisco que vai durar no mínimo 5 anos sem problema, e ele queimou uma porta desse switch. Todas as portas estão ocupadas, né? Sim. Então compraria outro switch ou um repetidor de sinal, né? Ou não? Você vai falar isso para mim? Tá vendo? Que comprou o projeto. Vamos pensar então, fui eu que comprei seu projeto. Hum. Ô, Johnny, você me vendeu um projeto com garantia de 5 anos e com 1 ano você quer que eu gaste mais 5 mil reais para comprar outro switch? E aí? Não sei o que te dizer, não. Alguém consegue sair dessa? Professor, tem uma saída, mas vai ter que gastar, inevitavelmente. Não. Pouco, mas vai ter que gastar. Então me fala aí, vamos ver se eu sou o cliente. Compraria um roteadorzinho de 100 conta e wireless e colocaria em uma das portas para ter uma segunda opção. Vai funcionar? Vai. Você vai pagar? Pelo menos o prejuízo ia ser pequeno, né? Mas Mas o prejuízo vai ser seu. Sim. Tá bom. Aí beleza, você vai pôr ele em qual porta? Falta outro usuário. É? Ele tem que desconectar outro usuário para fazer isso, né? Beleza, você vai desconectar outro usuário e eu quero saber, tá? Qual usuário que você conectou e qual você colocou nesse sua gambiarra aí para se tiver alguma reclamação eu vou falar para você. Pode ser? Professor, ele errou já lá atrás, né? Agora... Não, você vai ter que garantir agora a sua. Eu ia fazer a mesma coisa que você. Eu ia comprar esse roteador, talvez sem o cara saber, e ia colocar lá. Colocava um switchzinho lá até um hubzinho mesmo, escolhia um coitado do estagiário, alguém que você sabia que usaria menos. Só que, tirando um pouco a ética profissional aí, eu não falaria pro cara. Por quê? Se o cara fizesse esse mesmo questionamento que eu fiz para você, Gustavo, eu quero saber qual foi o usuário que você está dividindo a minha rede. Porque qualquer reclamação dele vai vir para cima disso. Se você não fala, o cara não ia nem reclamar. Agora, se o cara já sabe que a rede dele está sendo dividida, na hora que der um problema, ele vai te chamar aí, ó. O cara reclama. Ele reclamou uma vez em 6 meses. O cara vai te ligar e falar, pô, Gustavo, o cara me liga aqui todo dia, cara, falando que a rede dele está devagar. Toda hora ele me liga e diz que não conseguiu me mandar um relatório porque a rede dele está muito lenta. Então, caso vocês façam uma cagada dessa num projeto, deixar 100 portas, e tiver que fazer essa gambiarra depois, não fala. Deixa lá, espera seu contrato acabar, o outro cara que entrar vai meter o pau em você. Mas é a melhor saída, porque se você avisa que por algum motivo aquela máquina, aquela pessoa está em desvantagem com as demais, vai ter problema para sempre. Isso é certeza absoluta. Mas eu acho que eu falo tanto isso que eu acho que vocês nunca vão colocar um switch com a quantidade certinha de portas no lugar. Ô, professor, mas nesse caso, funcionaria, por exemplo, ao invés de pôr um outro roteador, aquele duplicador de porta? Nossa, aquilo é uma porcaria, cara. É uma gambiarra. Mas, Sai mais meu barato. Deus do céu, cara.
É a mesma coisa que eu disse numa aula, eu acho que em 2015, quando o cara me trouxe uma emenda de cabo, velho. Eu Aquela falei, cara, conexão, aquela, liga um RJ de um lado, outro RJ do outro lado. eu tenho Ele em falou, casa. corta o cabo e emenda cabo com cabo, corzinha com corzinha, que vai ficar melhor do que essa emenda aí, cara. Eu acho que eu falarei isso pra você agora também. Não use esses duplicador de cabo não, que é uma porcaria, cara. Eu nunca emendei cabo com cabo para duplicar ele, mas não sei se funciona também não, mas acho que não. Mas duplicador é pior que um switchzinho, um hubzinho de 30 conto que você compra aí no Mercado Livre. Ele vai ter a mesma função, mas ele pelo menos foi específico para aquilo. Não é uma gambiarra de chinês que coloca o duplicador. Pra falar que eu não tinha, ou eu tinha, cara. Eu devia ter guardado ele aqui. Acho que eu joguei fora de raiva, mano. Eu colocava e ele só funcionava um. Eu falava, qual é a finalidade de um duplicador? Beleza, eu ligava aqui meus 2 notebooks. Eu trabalho com 2 notebooks e um roteadorzinho sem fio ali em cima. Aí, beleza, liguei o negócio do notebook, funcionou, que é uma beleza. Eu falei, caramba, esse negócio guardado aqui há 10 anos e ainda funciona. Quando eu liguei o notebook do lado, parou de funcionar o outro. Aí eu falei, não é possível. Ou um funciona ou o outro. Ele é um duplicador. Eu falei, não, deve ser a porta. Era um duplicadorzinho de 4 portas. Aí troquei a porta. Conforme eu troquei a porta, o notebook que eu estava testando funcionou, mas o outro parou. Ou seja, ele é um duplicador que só funciona para uma porta, então não tem finalidade nenhuma. Alguma coisa nele não estava certo que estava errado. Mas vamos lá. Gerenciabilidade. Deixa eu olhar aqui quem não falou ainda. Não, pode ser o Wellington mesmo. Wellington, pensando numa estrutura de rede, a gente já falou que o principal item é o switch. Você ainda teria coragem de vender um projeto para mim com switches não gerenciáveis? Não. Não teria. Se não me... Qualquer projeto que você fizesse, você ia colocar um switch gerenciável. Eu acho que sim. Eu, particularmente, eu não sei muito a diferença, mas pelo nome, o gerenciável é melhor. Ele é 3 vezes mais caro por ser gerenciável. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Daniele. Daniele, tá me ouvindo? Tô sim, professor. Seguinte, o Wellington já disse que usaria um switch gerenciável, beleza? Mas agora essa rede não é só uma rede, é uma árvore. Você continuaria usando 2 roteadores gerenciáveis ou teria alguma outra ideia? Vamos colocar uns preços aí para ver, vai. Vamos pensar que, chutando baixo aí, um gerenciável custaria R$3.000 e o não gerenciável R$1.000. O gerenciável, né? Você usaria 2 gerenciáveis? Sim. 2 gerenciáveis. Preciso mais de uma opinião. Deixa eu ver. Thiago Ramalho. Hoje eu não vou aceitar não sei, hein, cara. Você também usaria 2 gerenciáveis? Thiago? Sim, usaria 2 gerenciáveis. 2 gerenciáveis. Por quê? Apesar que usar um gerenciável, ele consegue... Só um consegue gerenciar a rede toda, né? Então, O por que você outro, usaria ele só 2? vai... É melhor mudar a opinião. Um gerenciável e o outro não. Pensando melhor. Eu já ia colocar preço em cima de você agora, sorte que você pensou mais rápido. Um já é gerenciável, cara, o outro vai ser um escravo dele. Aí você fala, não, mas eu preciso... Quer dizer, vamos ver se alguém vai me dar uma resposta. Ô, professor, que nem, por exemplo, no meu caso aqui, que antes eu dividia a internet aqui com outra pessoa. Eu colocava o segundo roteador apenas como um repetidor, né? O dispositivo ele ia buscar a IP lá no primeiro. Aí, nesse caso, eu estaria trabalhando como se fosse um gerenciável e um não, né? Então, alguém mais que falou que usaria 2
já mudou de ideia, não? Usaria 2 gerenciáveis? Eu falei que eu usaria, mas era um caso só, né? Depois que o senhor mudou para 2. Isso. Deixa eu ver aqui quem não falou ainda. Guilherme, como que seria? Oi, eu usaria um gerenciável e o outro, por falar de valores, seria 3 um e 1. gerenciável. Oi? Era o gerenciável 3.000, o outro R$ 1.000. Então seria um gerenciável e um normal, que daria R$ 4.000 em vez de dar 6, 2 gerenciáveis, sendo que eu ia usar só um para gerenciar a Daniele, rede. mudou sua ideia já ou ainda não? Vai continuar usando 2 gerenciáveis? Mudei agora, professor. Aí, agora que todo mundo mudou, essa árvore criou mais um galho. 3 andares de um prédio. Como que ficaria? Everton. Everton deixou só o computador ligado e vazou. Jean. Cheguei, tô aqui. Fala aí. A gente chegou na conclusão que em 2 andares a gente ligaria um gerenciável e outro não gerenciável. Agora temos 3 andares. Mesmo assim eu ficava com gerenciável. Um gerenciável e 2 não gerenciáveis. Isso. Gustavo. Oi, professor. Eu usaria todos gerenciáveis. Por quê? Porque quando a gente fala de um switch gerenciável e outro não, eu estou falando de domínio de colisão. E quando eu estou falando de domínio de colisão, estou falando de uma latência baixa da minha rede, né? Então, por esse motivo, eu usaria todos gerenciáveis. Mas o segundo não ia ficar obsoleto o gerenciamento dele? Não, eu posso gerar eu posso utilizar esses switches no modo stack, embora eles sejam appliances separados, eles seria apenas um, logicamente, onde eu faria distribuições das VLANs, né? Isso me ajuda a ter uma latência de rede baixa, porque quando o pacote é encaminhado a um destinatário, ele vai direto para aquele destinatário, ele não gera um broadcast para todo mundo na rede. É que você está pensando que você está trabalhando com o dinheiro do governo. Mas vamos pensar o seguinte. Se a gente coloca 2, um gerenciável no 1 e um gerenciável no 3. Com certeza a sua rede vai ter portas, vai ter usuários que não precisarão necessariamente ser gerenciáveis. Ou um grupo de pessoas, etc. A gente não conseguiria, por exemplo, distribuía mais cabos e usaria, talvez, se eu precisasse, no segundo andar, portas gerenciáveis do primeiro, caso fosse exclusiva, ou portas gerenciáveis exclusivas do terceiro, e continuaria com esse meu não gerenciável no meio? Pode ser, funciona também. Eu conseguiria controlar, por exemplo, então tá bom, no switch gerenciável eu daria uma porta para cada VLAN, para cada departamento, vamos dizer assim, uma porta, a VLAN 10 para o RH, a VLAN 11 para a área de TI, e jogaria um switch nessas portas para o pessoal só ali daquela VLAN ter acesso, né? Então seria um switch gerenciável e os demais não gerenciáveis departamento. Dessa forma eu conseguiria separar pelo menos os segmentos dentro do prédio, da companhia, enfim. Só que para quem tiver no mesmo domínio ali de colisão, vai ter um pouquinho de lentidão na rede. Porque Mas quase quando ele tiver... imperceptível. Vamos exato. pensar o seguinte, né? Vamos facilitar um pouco nossa vida. Vamos pensar que a gente está num prédio e o segundo andar, onde a gente colocou esse switch não gerenciável, é um call center. Um lugar onde tem um monte de computadores, Certo. só que usam para a mesma coisa. A gente poderia criar esse segundo só com uma VLAN para isso. Não precisaria ser gerenciável de maneira nenhuma, que a gente gerenciaria ele pelo switch gerenciável de baixo. Não? Também, professor, acho que dá certo sim. Mas, assim, pensando em voz, que é mais sensível, dificilmente a gente usaria dessa forma.
Mas Você dá, está pensando em funciona. voz para ser usado voz via voz sobre IP. Não, eu Isso, pensei que eles estariam usando um PBX mesmo. o PBX Sem, mesmo. Ah, é. então Não, tudo bem, pensando em voz sobre tranquilo. IP, aí muda o conceito. Aí eu concordo com É, você. Aí a gente precisa realmente de um. A gente colocaria até um switch melhor para controlar isso aí. então assim, eu também concordo contigo, professor. Assim, num desenho de um projeto, eu sempre tentaria levar pelo melhor caminho, né? Lógico que a parte da grana e do investimento é a pessoa que está comprando que vai ter que me dizer se ela tem budget para poder investir ou não. Mas eu sempre tentaria levar ela para nível de infraestrutura de uma infra melhor. Então, Mas mais ou menos, funciona. Gustavo. Ela nunca vai te falar o que ela quer gastar. Esse é o problema. E se caso alguém te fale o que quer gastar, ele vai falar menos, porque sabe que você vai jogar um pouco mais. É, A ideia é. é que eu sempre peço para os caras é sempre Aham. criar 2 projetos. Isso que eu Acho ia que falar, sempre vai duas criar opções, né? um ótimo e um bom. Nunca criar um ótimo, um bom e um ruim. Não. Isso que ele vai Você querer não escolher pode sempre o falar ruim. para o cara, você pode falar para o cara, ó, eu criei esse bom aqui, mas tem esse ruim. O cara O vai falar, ruim já atende. acabou com o seu projeto. Ele vai Você tem falar, que criar um atende. ótimo e um bom. É verdade. Exatamente. Se- Ele vai falar para você, atende? Você vai falar, atende, mas você vai ter que pôr as limitações dentro desse seu bom. Uhum. Ou colocar tudo que é bom no seu ótimo. Fala assim, ó, esse ótimo aqui. E também não pode ser muito discrepante, tá? Você não pode Tá. colocar um ótimo com todos os servidores, todos os switches gerenciáveis e o ruim, todos os switches não gerenciáveis usados que você comprou no camelô. Não é assim também. Para obrigar o cara a comprar o ótimo, porque senão ele vai ter problema. Então, professor, partindo desse princípio, eu compartilho da sua ideia. Um projeto bom seria todos gerenciáveis e um projeto para ter um pouco menos de custo, um só gerenciável e os demais não gerenciáveis, de acordo com as portas. Exatamente. A questão de fazer 2, de criarem 2, é que você precisa explicar os 2. Esse é bom por causa disso. Esse é menos bom por causa disso aqui. Vão funcionar? Vão. Só que nesse aqui você vai ter gerenciabilidade de tal coisa. Nesse aqui você não tem. Ou seja, a questão de sempre leva 2. Porque se ele gostou muito de você, mas o outro cara apresentou um projeto que é mais barato, você vai ter que ter uma ideia para esse projeto mais barato também. Que no caso é o seu bom e não o seu ótimo. Se ele pedir só um, você fala, beleza, eu vou apresentar o ótimo, tá aqui. Aí ele fala, pô, Ricardo, mas eu tô perdendo por causa de 5 mil reais. Tudo bem, eu tenho outro aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais barato. O problema é ter essa liberdade com o cliente. Mas faz sentido isso que você está falando, professor, porque assim, tem um vendor Fortinet e o Checkpoint. O Checkpoint é infinitamente mais caro. Então, quem usa é mais banco, empresas grandes. E uma consultoria daqui de São Paulo, a Compograph, vende Checkpoint. Ela só trabalha com Checkpoint. Porém, ela começou a vender FortiGate também. Ela preferiu perder alguns pontos aí com o vendor Checkpoint e começar a vender Fortinet também para não perder um público-alvo que tem menos poder. Né? Então, faz sentido isso que você está falando. Você tem que trabalhar nos 2 nichos se você quiser atingir um público-alvo aí maior. E a outra coisa aqui também, cabos suportados. A gente falou muito de cabo par trançado normal, cabo blindado e fibra ótica. Beleza, você tem que pôr isso nos seus projetos também. Ó, a gente fez uma análise aqui e o lugar onde passa tem muita interferência. Vamos usar fibra? Vamos, beleza. Vamos usar fibra. Aí você fala, vamos comprar um switch gerenciável lá em cima e vamos usar fibra aqui embaixo. Ou então são 2 equipes trabalhando, a parte que compra switch e a parte que faz o cabeamento. Aí você colocou no seu projeto todo o cabeamento em fibra, o cara passou fibra em tudo, e seu switch não aceita fibra. Não tem porta para aceitar o slot lá, para aceitar a entrada de fibra. Aí, nós brasileiros vamos fazer o quê? Comprar algum tipo de adaptador, um conversor. Vai ficar a mesma coisa? Não. Não vai. Ou seja, de novo, você fez merda porque não pensou. Comprou um switch super caro lá em cima, por causa de 300 reais, você não comprou um que tem a porta de fibra ótica e mandou os caras do seu time passar fibra ótica porque eles acharam uma interferência eletromagnética lá e nem o cabo blindado resolveria. Professor, isso acontece muito, viu, professor? Acontece bastante. Em empresas grandes que fazem isso, são times diferentes que fazem.
Exato. Vamos pensar numa empresa muito grande. Ele vai lá, foi um engenheiro elétrico, especialista em cabos, fez todo o projeto de cabeamento naquele prédio e já passou. O projeto inicial era para ser par trançado blindado, por causa da interferência que ele detectou, ele foi e passou fibra, por conta dele. Por conta dele e por conta do que ele conhece, porque ele sabia que o cabo ia dar problema. Só que os caras que fizeram a compra compraram os switches pensando no cabo. Aí entra aquele probleminha que você resolveu no começo lá com R$100. Aqui você ia gastar um pouco mais, não sei quanto é que custa hoje, mas vai custar uns 1.000 e pouco. Só que não adiantou nada você passar fibra, ter o melhor switch e ter um nó ali no meio. Ficou ruim do mesmo jeito. Se você falar isso para alguém, já era, acabou seu projeto. Se você fizer errado, se você deixar assim, talvez a empresa não perceba, caso ela não chame uma empresa para fazer como é que é o nome? Legalizar a rede, não. Auditoria? Auditoria na rede, para certificar, na verdade, onde eu queria. Para certificar a rede, porque se eles forem certificar a rede, eles vão ver que tem perda em algum lugar e vão achar esse nó que você colocou aí. Ou, tenta devolver os switches que você comprou e comprar de novo. Vendo? Um detalhezinho, uma coisa errada, ferra seu projeto todo. Velocidade de processamento. O desempenho de uma rede não está exclusivamente atrelado ao desempenho dos equipamentos que interligam as máquinas, mas não podemos desconsiderar a sua importância. Eu grifei isso aqui, ó. O raciocínio de que a velocidade de um equipamento varia em função do seu preço não pode ser considerado como verdade absoluta. É o que a gente falou logo no começo. Eu compraria a Cisco porque Cisco é a melhor, porque Cisco é não sei o quê. Cisco fez a fama dele. Talvez se aparecer um chinês aí que saiu da Cisco e desenvolveu um outro que chama Risco, vai ter a mesma tecnologia, só que não vai ter a fama da Cisco. Aí você já compra ele com o pé atrás. Um exemplo bom disso... A Huawei. Não, talvez eu ia falar da Xiaomi. Que o cara que começou a desenvolver foi um chinês japonês que era da Samsung. Ele conseguiu fazer um celular muito melhor que o da Samsung com um preço muito mais baixo. Mas demorou para ganhar mercado também. Hoje ainda tem algumas restrições. Mas fez um equipamento, na minha opinião, muito melhor, com custo-benefício nem comparado com uma Samsung da vida. E não foi somente celular, foi fone de ouvido, foi tudo. Então, eles fizeram tudo. Televisão. Mas lembra no começo, há uns 3 anos atrás, a gente falava disso aí, os caras, a gente tá comprando Xing Ling, cara, tá comprando máquina celular que vai durar 3 meses. No começo tinha um preconceito do caramba de Xiaomi. Ele falava que ia explodir, que ia parar de funcionar assim do nada. Então, é tudo propaganda dos concorrentes, né, mano? Eu tô com o meu aqui que eu comprei logo quase 3 anos atrás aí. Meu pai dele também. Eu comprei no começo da faculdade. No começo da AMD, quando a AMD começou a fazer o Ryzen para competir com os processadores da Intel, os caras começaram a falar que não ia ter o mesmo desempenho, que ia dar um pau na Intel. Hoje tem Ryzen que dá pau no Intel Core 9, se eu não me engano. Então, e o pior disso, cara, é que as empresas que fazem o processador bom, elas precisam provar que o negócio dela é bom, cara. Esse que é o problema. Por isso que muitas empresas entram em falência aí, sem provar que o produto dela é bom. Porque meter o pau, várias vão meter. Isso é ruim, isso é não sei o quê. E se ela não tem recurso financeiro ou marketing para falar que o negócio dela é bom, some, cara. Se brasileiro não fosse tão curioso, a Xiaomi não ia ter o sucesso que tem hoje, cara. Isso é verdade, é nós que pega o negócio para testar. Então, exatamente. Ele começou a testar, os caras que gostam de jogar em celular, viu que o negócio era bom, funcionava, aí começaram a comprar. Aí chegou num preço também que agora ele está competindo até em preço com os outros, mas na época... Foi? Lógico, eu sou até hoje. Hã? Até hoje. O Vinícius é o maior entendedor de Xiaomi que tem aqui. Faz igual os viciados em Apple, né? Sai um novo, já tá comprando. O Vinícius é o maior entendedor de Xiaomi que tem aí. Tem uns colegas que pagam 7, 8 conto num
no iPhone. Deus me livre, isso é louco. É mesmo. Pô, É meu chefe pagou 11, Não, cara. É, moto, mano. é uns preços muito estranhos, mano. Puta Dá que não, pariu, pô. tipo, 10 Moto, mil mano. conto, velho. Você Não dá dá, com mano. 11 É o conto no preço de bolso, uma professor. casa. É o Então, preço de 11 uma conto, ele entrou casa, naquela mano. pré-venda do 11 lá e pagou 11 conto, cara. Deus me livre. É muita Não coragem. dá. É o preço de é a entrada de uma casa, mano. Você dá entrada num Celta com isso aí. Então dá pra comprar um Celta. Depende do Celta, você compra um Celta. É, dependendo do Celta, você compra o carro inteiro. Então, mas falando da tecnologia, eu acho que a Xiaomi não deveria tirar o infravermelho que ela tinha no 4, no 5, por exemplo, e tirar dos demais. Pô, eu só não troco o meu por causa disso, cara, porque os outros não têm. O infravermelho pra você desligar tudo que você quiser aí na Funciona rua. igual o controle Verdade, remoto hein? também, né, O professor? infravermelho é da Igualzinho, hora. cara, tem uns. Como a gente trabalha com telas, né? A gente tem que desabilitar todos os controles remotos das telas por causa desses moleques filhos da mãe aí em shopping, meu. Professor, infravermelho é NFC, né? É a mesma coisa, não é? Ou não, Não, são NFC é diferentes? uma coisa e o infravermelho é outra coisa. A NFC é para fazer pagamento com o celular, né? Então, tô confundindo. NFC, quando começaram a falar isso a primeira vez para mim, foi para recarregar o cartão bom, cara, alguma coisa do tipo. Mas eu não sei Ah, como funciona a tecnologia dele, eu sei que é diferente do infravermelho. é verdade, eu tô confundindo. Mas eu aqui em casa mesmo, minhas crianças vivem sumindo com os controles remotos, cara. Então, eu já uso meu celular para tudo e já era. Aí, quando a gente estava trabalhando, a gente ia nos restaurantes, estava passando um canal zoado, a gente já mudava, desligava. Aí sim. Coisa de moleque, né? Coisa que homem careca fazendo em restaurante. Mas a Ah, gente mas se pagou você um preço alto com isso também, cara, porque tivesse um as nossas celular desse, telas de faria shopping, isso. nossas TVs, o pessoal desligava tudo com o bendito celular. A gente teve que bloquear as entradas porque eles passavam a desligar e a gente tinha que mandar técnico lá só para ligar uma tela. E a gente pegou isso em câmeras, né? A gente começou a filmar e viu os moleques com o celularzinho assim, mudando. Mas, vamos lá. Suporte para QoS. Olha o QoS entrando aí de novo, Wellington. Falando de novo em qualidade de serviço. Existem suítes que já tem uma ferramenta dentro dele que verifica, quer dizer, quase todos os gerenciáveis de ponta de linha aí já tem, que verifica a largura de banda da rede, detecta alteração de condições de rede, como congestionamento ou disponibilidade de largura, prioriza ou limita o tráfego de rede. Esse suporte não, esse sistema que já faz essa parte dentro de um switch gerenciável, também faz parte da qualidade do serviço da sua rede. Por exemplo, a gente pode usar ele para diagnosticar a largura da banda em determinados horários na sua empresa. Um sistema bom de um switch vai fazer isso para você. Ou então você quer priorizar o tráfego do seu diretor em reuniões. Ele vai conseguir detectar ou por IP ou por MAC address e colocar um tráfego maior ou uma banda maior para aquele IP ou para aquele ponto em específico. Isso a gente pode detectar que é denominado como um suporte de QoS, para determinar a qualidade do serviço que você está prestando dentro daquele ambiente, dentro daquela empresa ou sala de reunião, etc. Tem sala de reuniões que os caras limitam até o ponto principal. Colocam uma banda maior para o ponto principal e os demais menor. Eu já peguei, por exemplo, fazendo o teste em sala de reunião que cabeado estava com menos latência, estava com mais latência, mais perda de sinal do que o Wi-Fi. Porque o que os caras fizeram? Controlaram todos os cabos, fizeram regras para todas as saídas do servidor ou para aquele grupo de estações só via cabo. Aí era mais fácil você trabalhar via Wi-Fi do que via cabo. Só que eu fiz esse teste porque eu conheço um pouco do negócio, sei como é que poderiam ter feito. Mas as outras pessoas da reunião, ou qualquer um que vai fazer reunião, vou colocar no cabo porque é melhor. E nem sempre, às vezes o cara já prioriza aquilo para não ter perda em outros ambientes. No colégio a gente fazia muito isso, cara. A gente tinha uma lei lá que quando você vendia, uma lei não, uma regra, quando você vendia o pacote de
A matrícula para o aluno, você já colocava no contrato que o colégio ia disponibilizar o Wi-Fi nas dependências e 100 metros próximos às dependências do colégio. A gente era obrigado a fazer aquilo. Aí a gente colocava uma banda mínima lá, só que no contrato não tinha que a gente ia colocar uma banda larga boa para os caras. Tinha banda larga, mas eles até desistiam de usar porque era ruim que só, né? Chegava na hora do intervalo, 1000 alunos conectados ao mesmo tempo, não há internet que aguenta, cara. E o pior de tudo é que quando eu cheguei lá, era misturado. Então, o que o povo fazia na hora do intervalo, os 15 minutos, 20 minutos? Paravam de trabalhar. O pessoal do administrativo. Era meio que uma regra para eles. Era intervalo no colégio e eles entravam no intervalo também. E aí eu fui descobrir por quê, né? Eu entrei mais para ver sistemas, né? Que eu trabalhava com implantação de sistema TOTS. E dava 10 horas, 10h15, todo mundo saía, ia para a cantina, ia para o pátio. E um dia eu perguntei para minha gerente, o que acontece? Que todo mundo sai ao mesmo tempo aqui na hora do intervalo? É intervalo dos funcionários também? Ela porque fica difícil usar a rede, ninguém consegue trabalhar, e a gente sai da sala, vai bater um papo. Olha como é que era bem estruturado. Aí, quando a gente limitou isso, você acha que todo mundo gostou? Não. O cara acabou de chegar, já está acabando com o nosso intervalo de 15 minutos. Acabou mesmo, porque na hora que eu separei, talvez os alunos reclamassem um pouco. No começo, né, até eu contratar um outro link. E depois, solução para isso, um link para cada área. Eu não tinha suítes gerenciáveis para separar. Eu contratei um link básico mais barato Não, na verdade, eu não contratei mais barato, não. Eu contratei um super link para o pessoal do administrativo e deixei esse link para os alunos. Os alunos ficaram contentes porque ficaram só para eles. E o administrativo, alguns contentes porque conseguiam trabalhar e outros putos da vida porque eu acabei com o intervalinho deles. Mas a ideia de nós de TI é pegar erros simples assim, cara. Porque talvez o cara anterior, para ele estava funcionando. Ótimo, 15 minutos não vai matar ninguém, não vai mesmo. Mas para quê, cara? Pensa só, não é uma ideia muito burra ter que dividir, além de não ter segurança nenhuma, né? Você está na mesma rede que aluno. Ou seja, você está com o cara do financeiro fazendo um lançamento lá, com a mesma rede que um aluno está acessando no Facebook. Esse é o nosso papel. Então, quando a gente não vai criar um projeto, vai pegar um projeto pronto, como a gente fez aquele exemplo do Porto de Santos, por exemplo, é analisar o que tem lá e, em cima do que tem, melhorar. É muito fácil a gente chegar e falar, não, pode jogar tudo fora que eu vou criar tudo do zero. Mas para quem criou aquilo, é muito difícil ter que jogar todo o dinheiro que ele colocou lá fora para criar um projeto do zero, que é o que você quer fazer. Certo? Eu acho que em todas as minhas aulas foi o tempo que eu mais falei sem ninguém falar junto comigo. Cansei, galera. Concordam? Faria uma coisa diferente? Se bem que quando a gente entra no emprego, a gente já entra motivado, né? A gente quer colocar o nosso nome lá e deixar a nossa história. Mas se vocês entram, o negócio já é meio que perfeito, cara. Você ainda vai tentar mudar alguma coisa? Eu acho que sim. Sempre tem espaço para melhorar, professor. Toda hora sai coisa nova, toda hora tem métodos novos. Então, se você tentar buscar a informação, tentar melhorar, você vai conseguir sempre. E a ideia de que o time que está vencendo não se muda, não se mexe? Tá vencendo, mas, por exemplo, ele, ao invés de vencer por 1 ponto, a gente pode fazer ele vencer por 5, né? E se, numa dessas, você faz uma cagada lá e piora o serviço que está funcionando? Porque você arrumar uma coisa que não está funcionando, ótimo, beleza. Tudo que você fizer vai ser lucro. Agora, você mexer numa coisa que está funcionando é mais arriscado, não é não? Professor, se todo mundo ficasse na zona de conforto, por exemplo, lançamos aqui um celular aqui, lançaram um Xiaomi, tá todo mundo usando e vamos ficar por aqui. Eles não buscam sempre melhorar? Nós temos que pensar assim, que envolvendo a tecnologia ainda mais. Pensar até que vai, mas essas tecnologias só avançam porque eles não têm um acordo entre eles. Eles poderiam fazer a Apple, a Samsung e a Xiaomi e falar assim, vamos lançar um celular por ano só, que pra gente vai estar bom. Todo mundo ganha junto na mesma época, etc. Mas não. Mas agora, Tá bom. vamos dar um exemplo.
Eu estou num colégio lá há 20 anos, aí resolvi sair porque eu recebi uma proposta melhor. Ou seja, eu estou saindo. Aí estou contratando o Augusto. Augusto, entra aqui. Ó. Você está entrando só porque o Ricardo quis sair, não é porque o serviço dele estava ruim. E toma conta do lugar dele aí. Você já vai entrar, o pessoal vai falar, putz, o Ricardo saiu, entrou um maluco que a gente nunca viu aí. Você vai ter a coragem ainda de fazer uma mudança lá e tirar alguma coisa que o Ricardo deixou lá há 20 anos e se arriscar? Você tem Acredito que há tempo. Não foi isso que aconteceu aí na faculdade? Então, não, mas acredito que, tipo, por exemplo, você entrou agora, não se arrisca. Acho que você tem que esperar um tempo para começar a mudar as coisas. Porque senão, por exemplo, se você é muito querido na empresa, tudo que o pessoal, você já vai chegar, por exemplo, você é muito querido seu da empresa, o próximo que chegar já vai ser mal olhado, sem as pessoas conhecerem, porque o pessoal é assim. Só que acho que depois de um tempo, você pegar a confiança de todo mundo, aí você pode começar a melhorar as coisas. Exatamente. Eu dei sorte nesse colégio que eu fui, que a pessoa que estava antes de mim era odiada, cara. Todo mundo odiava ela. Primeiro porque ela era mulher, infelizmente ainda existe esse preconceito. O pessoal tinha preconceito de que uma mulher estava gerenciando o TI. E o pior é que ela não fazia coisa errada, cara. E é difícil, hein, um pedreiro falar mal do anterior, mas eu concordava com muita coisa que ela fazia. Só que, por motivos de boatos que eu ouvia, tipo, ela fazia isso que o pessoal não gostava, mas estava certo aquilo, sabe? Eu tinha que fazer aquilo mesmo, que era, por exemplo, vamos pensar o sistema financeiro. Ela queria que não era o sistema financeiro, sistema secretaria. Ela queria que o pessoal do financeiro tivesse acesso para modificar cadastro de aluno. E ela não deixava. Ela não deixava porque realmente não faz sentido. Aí, quando a primeira coisa que eu cheguei, o pessoal do financeiro chegou, a gente precisa ter acesso ao sistema da secretaria, porque a gente precisa, quando puder, alterar ou visualizar os dados de um aluno. Aí eu vi uma luz ali, eu falei, alterar realmente eles não podem, mas visualizar pode. Aí o que eu fiz? Eu sabia que não era o certo, né? Porque o pessoal da secretaria não queria deixar. E aí o que eu fiz? Eu deixei só como visualização. Eles visualizavam os dados dos alunos, se precisasse alterar, eles mandariam um e-mail para a secretaria e alterava. Isso durou bem, tipo, um mês. Aí depois eles começaram a falar que era muito mais fácil eles mesmos alterar, que não sei o quê. Aí o que eu fiz? Deixei eles fazerem a alteração, só que antes de entrar no banco de dados, o pessoal da secretaria tinha que autorizar. Tinha que verificar os dados e saber que aquele aluno foi alterado por tal pessoa. Ou seja, você vai ter que ir procurando soluções para tentar agradar todo mundo. Aí eles vão falar, ninguém consegue agradar todo mundo, mas tenta o máximo possível. Tenta trabalhar deixando todo mundo, aceitando ideias de todo mundo, de todo lado. Se a ideia for horrível, você fala, beleza, vou tentar colocar isso lá. Aquele cara bem político, sabe? Eu falo por experiência própria, porque eu já fui nada político, tive que aprender na marra a ser político. Eu era daqueles caras que a pessoa falava um negócio, falava assim, vamos colocar rede nisso aqui. Não dá. Desiste porque sem condições. Já pensei nisso e não dá certo. Isso acaba com a moral, com a sua moral, cara. Você pode achar que você está falando, não, está falando com total autoridade no assunto, porque ele sabe. Mas fala, você pode até ter opinião verdadeira naquele momento, mas espera. Não, pode deixar, vou anotar isso aqui, vou ver se é possível, se não é, quais os benefícios, quais as vantagens. Você pode nem ver depois, mas dá atenção para aquela pessoa, porque ela pode te ferrar depois. Pode ser o seu chefe de amanhã. Disponibilidade e qualidade do suporte técnico. Isso foi o que a gente falou lá no começo com o Lucas. A gente conhece a Cisco por quê? Porque tem um bom suporte, a marca é conhecida, grandes empresas trabalham e garantem que os equipamentos deles são bons. Então, sempre que você puder e tiver dinheiro, busque marcas boas no mercado. Daí contradiz um pouco o que eu falei da Xiaomi. É um teste? Talvez sim. Mas você pode arriscar quando você perde pouco dinheiro ou quando o dinheiro é seu. Quando é da empresa que você precisa arriscar, você vai perder o dinheiro dela e, consequentemente, perder seu emprego, é melhor você já apostar em tecnologias que já estejam no mercado, ou então você conversa com o cara e fala, vamos comprar agora, são 5 suítes,
Vamos comprar 4, coloca a rede funcionando, e essa grana aí eu vou comprar um outro aqui, que é uma segunda linha da Cisco, que é muito bom também. Só que se ela der pau, não vai atrapalhar nada na nossa rede. Posso testar? Beleza, ótimo para você. Coloca ele lá, vê que o negócio é bom, aí os próximos você pode criar a partir dele. Mas nunca faça um projeto arriscando em um negócio, cara. Ah, vou comprar os switches da Xiaomi agora porque o celular dela é muito bom, o switch deve ser excelente também. E é 3 vezes mais barato que o Cisco. Pode ser. Mas pode ser um tiro no pé danado também. Você confiar numa tecnologia que é boa deles, que não tem nada a ver com a tecnologia que você está usando. Certo? Sim. Sim. Aí a abordagem de tecnologia de telefone VoIP, a gente já falou que você precisa realmente ter uma tecnologia boa caso você vai usar a voz sobre IP. E ele até coloca aqui que o fluxo para a transmissão da voz digital é ponto a ponto, ou peer-to-peer, conforme encontrado mais frequentemente em livros, etc. O peer-to-peer está em tudo que é canto, é igual o side-by-side. Entre 2 telefones ou 2 PCs que executam o Skype, por exemplo. O Skype, quando ele surgiu, era 1 para 1. O padrão acho que ainda é, né? Que não é o business, não lembro mais também, ninguém usa mais isso. Aí depois começaram a ter várias ligações para ligações. Todo o processo de voz sobre IP foi pensado e criado em cima de um PBX tradicional. Pode ver que tudo que o PBX faz, eles tentaram fazer com que suítes, com que sistemas voltados para voz sobre IP fizessem também. Por quê? Sei lá, cara. Eu acho que eles não tinham mais o que inventar porque a telefonia estava boa, ou aquele pensamento mais futurista que a telefonia ia acabar. Que hoje já não é futurista, né? Que realmente está acabando. E tudo transformado, sendo passado por IP. Por outro lado, a configuração e encerramento de chamada pode ser caracterizados como fluxo de um cliente e servidor. É o logar e deslogar que você faz num servidor ou numa rede. Você acha que você está fazendo, quando você está numa rede, lógico, você acha que você está fazendo logar e deslogar só na sua máquina. Mas não, ele está pedindo, mandando sua solicitação para o servidor e te devolvendo a resposta. Beleza, você pode entrar. No telefone é a mesma coisa. Quando você desliga, ele caiu a conexão com o servidor. Quando você religa, ele volta a conectar com o servidor. Já que um telefone precisa conversar com o dispositivo que executa funções mais complexas, como um servidor ou switch de telefone tradicional, que compreende número de telefone, endereços e assim por diante. Vocês já viram uma central de PBX alguma vez na vida? Um hack de PBX? Eu já vi, professor. Eu já vi. Gustavo, eu não sei se era ele ou não. Esse que você viu, ele era só de PBX ou tinha rede junto? Era só PBX, na Atento. Era grandão, hein, professor? Era uns hack brancos cheios de fio conectado nesse. Como você criaria um hack, faria um hack, que nesse mesmo hack teria rede e PBX? Ah, professor, não faço Peraí, ideia. vai pensando aí que eu vou pegar uma água aqui, rapidinho. Tá. Se na sala o professor tivesse saído, não estaria esse silêncio todo. Pensou? Pensei, professor. Ah, professor, de verdade, essa resposta eu não sei, não faço ideia. Alguém aí tem uma ideia de como você colocaria, como você diferenciaria? É fácil, cara. Ô, professor, no caso da hack com as duas coisas aí, para você diferenciar, sei lá, por cor de cabo? Exatamente, simples assim, Gustavão. Show. Você olha lá um hack,
Pode até a parte de cima, a parte de baixo, você vai olhar e falar assim, putz, parte de cima azul. Ó, e no que eu fiz ainda, a gente tinha 3 cores de cabo. Como a gente não tinha servidores virtuais, eram 9 servidores. Um para cada coisa na época. Eu tinha os cabos azuis, os cabos cinzas, rede, os cabos amarelos, telefonia, e os cabos vermelhos, servidores. Tipo, ficou colorido, assim, ficou até bonito. Eu não tenho mais foto dele aqui, cara, mas o meu funcionário lá, que era o cara de rede, fez um serviço bonito lá, cara. Ele fazia até trança em cabo. O cara gostava tanto disso que ele fazia trança em cabo. Professor, Oi. falando nisso, numa rede que eu fiz, eu passei o mesmo cabo de internet, puxei o telefone. Aí era um cabo para internet e o mesmo cabo para o telefone. Você já economiza cabo. O mesmo cabo? Ô, Exatamente. pessoal, Você não fez a sejam divisão esse como? tipo de profissional. Você usou Ele cabo separou, verde, por exemplo, Você usou um par o para verde e telefone? azul para... Ele usou o verde e azul para rede e o marrom e o laranja para telefonia. Ou ele ainda usou só... Brasileiro é uma desgrama mesmo, né? Tem que ser estudado, professor. Não, Aí a ordem foi fazer isso, eu fui só seguindo. Então, mas o Detalhe, a pau prefeitura que disso mandou, daí... hein? O Então, Lucas sabe, filho. O ruim de fazer isso daí, por exemplo, deu problema no... Quebrou lá um fiozinho do telefone. Você vai ter que trocar o cabo inteiro. Você vai perder o Exatamente. telefone e a rede. Enquanto você estiver trocando o cabo. Todos os dias, praticamente. Mas você pensando em prefeitura, faz sentido, cara. Os caras devem fazer muito isso mesmo. Nossa. Então, aí a gente Deve só ter hub continuou. da HP lá ainda, não tem, não? Hum? Deve ter hub da HP lá, não tem? O louco também não é assim, né? ó. Agora já tá mais moderno, já tem um Cisco. Ô, professor, mas tem gente que trabalha... Vocês trabalham na prefeitura de Itapecerica da Serra mesmo, é isso? Tem gente aqui que trabalha? Não, eu trabalhava na prefeitura de Bogaçu, e depois fui pra assistência Bogaçu. social. Mas hoje nessa também, tipo, turma não, mas nas outras tem. Tinha uma turma que tinha 6 estagiários da prefeitura. A turma do Luiz, né? E tinha um outro cara lá também, que ele era coordenador da autarquia de saúde. Ele saiu agora da saúde, o Thiago. Professor, Ele tá mas nessa turma também. uma coisa que a prefeitura de Itapecerica faz bem é multar, né? Eu nunca tomei tanta multa na minha vida igual eu tomo em Itapecerica. Você Meu vai Deus. Realmente, Pedro. Não, eu moro aqui na estrada do Emboimirim. Aqui os Mas radares só tem um funcionam radar, bem. cara, que multa só aquele na 15 de novembro. Um dia eu tava Não, naquele tem um na supermercado... subida da delegacia, que funciona nos 2 sentidos. É. Tem um na Universal. Tem um na Niterói. Na Niterói também tem? Tem. Tem um lá na embaixo. Da Niterói. Tem um na Avenida da Escola, eu não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha, era 40 por hora. Eu passava todo dia 45, 46, eu tomei acho que 9 multas num mês. Vocês zoeram, professor? Te juro, eu não sabia daquele radar. Em frente à Universal. Ele fica escondido atrás de uma árvore. O radar da Niterói não tá ativado mais, não. Desativaram da Niterói? Era teve bom uma na época outra- que os caras do Parque Paraíso metiam bala nesses radar tudo, cara. Teve uma outra que eu tava no supermercado, ali perto Você é da muito faculdade. bandido, mano. Aí do outro lado tem um açougue. Aí eu não tinha vaga ali no supermercado, e do outro lado da avenida tinha, no estacionamento do açougue. Aí o que eu fiz? Eu atravessei a avenida, né? Nossa, passou por cima das muretinhas. Isso, aí tinha o cara da CT lá, os amarelinhos. Ele veio assim, desceu o carro, eu fui na frente do meu carro e começou a anotar assim, né? Pra me mostrar que tava me multando. 900 conto essa multa aí, professor. Foi a multa mais cara que eu já tomei na minha vida. Ele gosta de tomar multa, hein? Conversão em Tem local habilitação ainda? proibido. Eu tenho, Ali na porque frente da Anguera eu faço várias vezes também, eu pulo direto ali. Mas ali dá multa também. Eu saio da Anguera, já pulo ali e já vou pro centro. Mas vamos lá, essa hora era para ser em 40 minutos, cara. Já estamos em 1h10 já. Vamos lá. Ambas as redes tradicionais de voz se baseiam em PABX, como a gente falou, e comutação de circuitos. E as modernas redes VoIP, que utilizam a comutação de pacotes, devem tratar de 2 funções fundamentais, que é o controle de chamada e a comutação.
Os PBX mesmos só tratavam o controle de chamadas, né? Porque não tinha que comutar nada para mandar nada. O trabalho de controle de chamada é comparar os dígitos discados pelo usuário, ou seja, o que o telefone faz hoje. Em uma rede VoIP, o controle de chamadas mapeia um número de telefone ou o nome de um usuário para o endereço de destino IP, que é compreendido pela camada de infraestrutura de dados. Cara, pensando nesse conceito, não era muito mais fácil continuar com o telefone? A tecnologia já funcionava, cara. Você discava o número e ia direto para aquele cara. Parou, por quê? Porque ia acabar o número. Não ia ter mais poste para passar cabo e assim por diante. Essa foi a ideia de poder colocar a voz sobre IP, porque o cabo de rede ia passar, a rede não precisaria necessariamente de cabo e assim por diante. A comutação de chamadas. Controla a comutação real das chamadas. Nas redes de voz tradicionais, quando uma chamada é realizada, um PBX conecta o telefone chamador através de uma chamada à interface de linha para a interface telefônica de outro telefone, foi o que a gente acabou de falar. Em uma rede VoIP, a comutação de pacotes de voz é tratada pela camada de infraestrutura de pacotes, que fornece suítes Ethernet, roteadores IP. Ou seja, pegaram, falando chulamente, pegaram a voz, criptografaram para a linguagem de computador, que manda para outra ponta, que vai descriptografar e passar a informação real. É os famosos 0 e 1 que o computador entende, que a gente precisa passar para eles, que eles transformam a nossa linguagem em 01 e conseguem compreender. A adoção de câmeras IPs, acho que todo mundo sabe o que é uma câmera IP, certo? Não precisa entrar em detalhes. Ou alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Sobre o que é o monitoramento de CFTV? Caramba, só porque eu falei que tinha que acabar a aula rápido. Pode falar. Ninguém mais pergunta, né? Pode falar, professor. Mas é o esquema simples, cara. Que nem hoje uma lâmpada que monitora vídeo, etc. Antigamente era mais comum você sempre usar um DVR para fazer o seu circuito de câmeras. Hoje, cada câmera pode ter seu IP. Você pode ter só as câmeras conectadas sem o DVR e conectar elas por IP, que vai funcionar do mesmo jeito. Não vai ter a gravação, ou algumas até tem um espacinho para gravar, ou gravam num dispositivo na nuvem também, que eu já vi uma câmera IP que as gravações delas são via nuvem, mas aí você precisa ter uma internet boa, muito boa, porque vai ficar mandando pacote toda hora, e pacote de streaming ainda, de vídeo. E através do DVR você acessa pelo celular, faz o que você quiser, etc. e tal. Hoje já não é mais novidade ter câmeras de segurança que você acesse via celular ou via de qualquer lugar que você esteja. Aí tem algumas vantagens, né? Ela permite a utilização de soluções abertas ou gratuitas, possibilidade de alimentação via PoE, possibilidade de atualização de firmware e configuração remota da rede via internet, envio de alertas automáticos por e-mail, então coisas configuráveis dentro de uma rede. Usando o exemplo do colégio de novo, a gente usou câmera para reconhecer o aluno para liberar catraca. Pô, mas dava vários pau, cara. Porque era por identificação de imagem. Hoje, talvez, a tecnologia já ajude, mas quando a gente criou isso em 2008, o aluno parava na catraca, dava uma olhadinha para cima, a catraca liberava para ele. Meu, era sensacional aquilo, cara. Só que a gente tinha que criar várias faces dos filhos da mãe dos alunos. Um dia o desgramado estava com o cabelo longo, outro dia estava com o cabelo comprido, outro dia estava de boné, outro dia estava de touca. E a câmera demorava muito para reconhecer. Ou então eles queriam sacanear mesmo, fechavam o olho, piscava, mostrava a língua, aí era mó treta, ficava aquela fila gigante. É o que eu te falei, vocês querem ficar esperto com tecnologia, trabalhem em colégio. Porque vai ter tudo de desvantagem para você lá. É você fazer uma trilha sem saber o que tem naquela trilha. Se vai ter barro, se vai ter pedra. Se um dia vão quebrar seu carro, se vão. Oi. Até você falando dessa tecnologia de reconhecer, provavelmente ainda ela tá meio ruim, que quando a gente foi para a IBM lá com o Victor, aí quem foi lembra. Teve um cara lá que foi mostrar que lá na IBM eles estão tentando fazer isso, tipo, o computador vê seu rosto e já loga
Já te dá, tipo, seu e-mail, tudo, você só coloca o seu senha e você já loga no seu perfil. Tipo, lá. Só que mesmo assim, tipo, aí ele tampava o rosto, aí aparecia, você é, tipo, o Carlos, aí aparecia um cara barbudão lá, nada a ver. Aí ele até, não, é que a gente tá testando ainda, não tá funcionando. Nossa, ele ficou até sem graça, cara. Então, imagina isso em 2008, sendo criado por mim e por um japonês que falava que manjava de tudo. Funcionou, cara, mas a pessoa tinha que ser muito, muito simples, assim, muito... Talvez se fosse para eu e o japonês entrar todo dia, que eu não tinha cabelo para pentear, mudar o esquema, e ele também não, ia funcionar. A gente testava na catraca, abria normal. E aí a gente colocou as duas tecnologias, colocou essa, que às vezes destravava, e colocou o dedinho lá, a biometria. Aí quando o aluno olhava e não abria, ele colocava o dedo e abria. Mas a nossa ideia fantástica de só passar e abrir não foi tão boa assim. A de colocar o RA também não daria certo, não. Nossa, colocar RA, Deus o livre. O Type-C me dá um desespero vendo vocês fazendo aquilo, cara. E o RA de vocês gigante, é maior que o CPF, mano. O Guilherme entrando com o do JP. Vamos lá, vamos terminar aqui. Implementação com roteadores, switches e servidores. O critério de escolha dos equipamentos de rede também inclui a aceitação no mercado em relação àquele dispositivo. Como exemplo, tomamos as bridges, que são as pontes, né, e os hubs. Hubs já não se usa mais, bridge muito pouco, quase nunca, acho que só eu uso uma bridge aqui em casa ainda. Embora tenha relativa utilidade em algumas aplicações, já foram amplamente substituídos por roteadores e switches. Com o advento das redes modernas, as bridges ficaram obsoletas e foram incorporadas em outros dispositivos. Por exemplo, os provedores de internet usam bridge em equipamentos como modems a cabo. Também já não estão usando mais. Professor, o que é essa bridge? Bridge é uma ponte que você faz entre duas redes ou entre uma rede e outra. Você pode colocar na mesma rede com nomes diferentes. Eu aqui em casa fazia isso. Eu puxava do roteador da minha irmã na casa do lado para a minha, e no meu access point eu colocava ele como bridge, como uma ponte, e criava uma outra rede aqui para mim, independente da dela. Mas hoje em qualquer outro equipamento você consegue fazer isso, criar uma subLAN, etc. Agora vamos só colocar dois exemplos aqui do que o Hub fazia e o que um switch faz, por exemplo. O Hub. Como os domínios de largura de banda larga são segmentados? Pelo Hub. Todas as portas estão no mesmo domínio de largura de banda. Um switch. Cada porta determina o limite de um domínio de largura da banda. Vamos pensar aqui uma outra. Implementação típica de um bridge. Conecta redes. De um roteador. Mesma função. Conecta redes. Deixa eu pegar uma outra aqui que seja um pouco mais diferente. O Hub na características adicionais típicas. Particionamento automático para isolar os nós com funcionamento incorreto. Switch, filtragem e recursos multimídia. Então, foram substituídos sem deixar remorso, sem deixar dores antigas para esses dois novos aqui. Isso aqui eu não preciso falar. Isso também não. E o que eu preciso que vocês façam para mim? Ó, isso aqui não é para vocês me entregarem, tá? Quer dizer, deixa eu pensar, não é para me entregar sim, pode entregar. Quero que vocês façam uma pesquisa, coloquem nessa tabela aí. Isso geralmente a gente faria em sala de aula. O equipamento, a marca, o modelo, principais funções e o preço médio de cada um. De um switch, de um roteador, de um servidor e de um ponto a ponto. Só que o que eu vou complicar? Complicar não. Vou fazer o padrão Ricardo da história aí. Eu quero um bom e um ótimo. Certo? Certo. Ok, professor. Vocês me entreguem até a próxima aula. Johnny, tira um print aí, fazendo favor. Vale quantos pontos? Então, não sei ainda. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que distribuir 1.500 pontos. Depende da quantidade de atividade que eu passar, eu divido. Mas eu acho que essa vai ser a última. Ou não, acho que tem mais uma só. Ô, professor. Oi. Esse trabalho... peraí. Esse trabalho é para fazer como? Você pega essa mesma tabelinha que eu coloquei aí, vai preencher isso aí. Eu quero que você preencha um bom, ou seja, um preço legal,
e um Certo. ótimo. Aí o preço vai ser mais caro, a marca vai ser melhor, o modelo mais avançado. Tá, então é Certo? para fazer só essa tabela, certo? Só essa tabela. Beleza. Fácil assim. Aí quem não tá na aula hoje, vocês avisem como é que é para fazer. Quem me mandou mensagem foi o Wallace e o Thiago Epifânio. Os demais não mandaram. Então, na Aí verdade, vocês- vai ter que fazer 2 tabelas dessa, né? 2 tabelas dessas. Deixa eu só tirar a lista de chamada aqui. Peraí, pessoal. Dezessete pessoas. Nossa, essa minha filha fala, hein? Show, pai. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando a aula. Quem quiser bater um papo, estou aqui mais 5 minutos. Muito obrigado e Fechou. até segunda-feira. Até. Valeu, professor. Falou. Yeah. Falou, professor.